boa noite pessoal, boa noite. Hoje o Alô Alô Luísa está no ar. Hoje o Alô Luísa veio cá esclarecer algumas dúvidas em relação às crianças com anemia falciforme. Deixo já aqui entre mão que eu não sou uma especialista, sou apenas uma mãe com filhos com anemia falciforme, e essa página foi criada para esse conceito também. E o que esta página tem feito é uma maneira de trocarmos experiência entre mães e famílias com filhos com anemia falciforme. Entre mães podemos fazer uma troca sobre aquilo que nós temos acompanhado diante dos nossos filhos. O Alô Alô Luísa teve um tempo fora do ar, mas não deixo de publicar algumas coisas, algumas experiências minhas, algumas experiências em relação à vivência entre pai e filho com anemia falciforme. Eu tenho feito algumas publicações ali, tenho publicado ali algumas experiências do internamento de um filho com o pai. Foi a primeira vez que eu fiz aquela publicação. Eu espero que o pai contribua mais também, com algumas coisas aqui em relação à experiência do internamento. Mas quando eu digo internamento entre pai e filho, o que este pai sentiu diante do internamento do filho? E não houve troca no momento em que teve com o filho, não houve troca entre mãe e pai. Apenas o pai teve essa experiência. Eu não posso falar muito sobre a experiência do pai, mas eu tenho que falar aqui sobre a minha experiência, porque quem tem vindo acompanhar mais essa experiência é a mãe que tem mais contatos diariamente. Quando eu digo diariamente, em relação aos cuidados dessas mesmas crianças. Mas o Alô Alô Luísa está aqui, vai voltar. Vai haver semanas que vou passar a entrar 2 vezes por semana ou 3 vezes por semana, mas vou ter que fazer assim uma seleção do horário em que eu posso estar aqui para poder então mostrar ou falar sobre aquilo que eu tenho vivido enquanto mãe ou enquanto familiares mais próximo da criança ou da jovem com anemia falciforme. E tenho tido aqui algumas conversas com algumas que têm tido assim umas dúvidas em relação à cor dos olhos dessas crianças. Se a cor dos olhos dessas crianças tem a ver com a hepatite B. Não tem nenhuma relação.
não existe nenhuma relação entre sobre a cor dos olhos dessas crianças com a hepatite B. A hepatite B é uma outra doença e a anemia falciforme também é uma outra doença. Nada tem a ver, não tem relações nenhumas e nem históricos nenhum que liga entre crianças com anemia falciforme e crianças ou jovens com hepatite B. Eu deixo aqui bem claro que não sou uma especialista, mas o que eu estou a fazer é uma forma de tirar dúvida também em algumas pessoas que têm abordado sobre a cor dos olhos da criança com anemia falciforme. Não tem nada a ver, está muito longe disto, e que a anemia falciforme é uma doença hereditária, não é uma doença contagiosa ou não é uma doença transmissível. Essa doença é hereditária, porque é um histórico familiar que já vem de trás. Eu lembro-me que eu já tinha falado um bocadinho sobre isso, sobre a hereditariedade dessa doença, Por vezes há pessoas que não se esforçam para poderem saber mais sobre elas. Por isso é que eu tenho que eu criei ali o grupo um grupo relacionado com essas crianças, e a minha palavra de ordem tem sido sem tabus e sem preconceito, porque existe ainda nos dias de hoje muitas mães que não conseguem lidar com a doença desses filhos, que têm feito de tudo para que as pessoas não saibam de que essa criança sofre. Nós como mãe temos que deixar um bocadinho esse egoísmo por fora, não é? Temos que pensar mais pelas nossas crianças, temos que pensar mais sobre a saúde das nossas crianças. Nós temos acompanhado algumas situações em que existem famílias com dificuldades, existem famílias também com vergonha de dizer ou de falar sobre o assunto anemia falciforme, mas nós não podemos fazer com que isso se torne um tabu. Não podemos fazer com que temos que fazer com que isso seja mais aberto, tanto quanto em debates, tanto quanto em algumas situações. É triste, às vezes nos deparamos com algumas crianças que as mães e os pais não tenham condição de suprimir as necessidades dessas crianças, porque essas crianças precisam de ser acompanhadas diante de um especialista. Precisam ser acompanhadas tanto quanto por medicação, têm que ser acompanhadas em termos de alimentação também, que faz falta. Essas crianças precisam ser bem alimentadas. Não podemos esquecer que essas crianças têm um problema de saúde grave, que esta doença é crônica, que esta doença é para a vida toda. Eu tenho chamado sempre a atenção aqui que essa doença é para a vida toda, mas se nós lutarmos e se nós como mães procurarmos preservar mais, cuidar
estar atento em relação a essas crianças. Vamos fazer com que as nossas crianças cresçam com saúde, não a saúde a 100%, mas com saúde, com dignidade, e que para além da doença crônica poderão ainda atingir uma certa idade, sem que haja muitos problemas, É difícil falar sobre anemia falciforme. Eu vou deixar bem claro aqui para as pessoas que vão vendo os meus diretos, que vão vendo o meu trabalho, que vão vendo algumas experiências que eu vou estar aqui a fazer com que vocês saibam, tenham o mínimo conhecimento, como eu também tenho o mínimo conhecimento, não tenho o total conhecimento, tenho o mínimo conhecimento, mas podemos estar aqui fazer das nossas conversas uma troca de ideias, uma troca de aprendizado. É aquilo que eu tenho feito durante esses anos todos. Por vezes eu tenho me ocupado ali em fazer publicações que não tem sido sempre, mas eu tenho estado a me esforçar para poder então dar a conhecer a outras pessoas que estas crianças precisam de ser bem acompanhados. Essas crianças precisam de serem cuidadas de serem cuidadas, não podem ser tratadas como uma pessoa ou uma criança com a saúde, não podem ser tratadas como crianças que não têm problemas de saúde. Essas crianças são diferentes, mas também nós não podemos fazer com que essas crianças se sintam mal diante de outras crianças. Temos que ensinar também outras crianças a lidar com elas, não a bruta, porque essas crianças não podem sofrer choques. Quando eu digo choques de pancadas, quando eu digo choques, porque facilmente poderão ter alguma fissura ou poderão ter alguns membros inchados ou inflamados por ter ou por pancada, ou por caírem, ou por brincadeiras brutas. Temos que prestar bem atenção a essa situação. O Alô Luísa tem estado fora do ar, porque eu estou aqui assim, estou aqui a tentar mais ou menos encontrar caminho ou encontrar forma de tentar desmistificar essas dúvidas ou esses prós e contras em relação à cor dos olhos. Eu às vezes peço algumas opiniões em relação a algumas respostas, porque também ela não pode e não quer dar a cara, mas ela tem participado nesta minha caminhada aqui diante dessa página de anemia falciforme. E ela tem feito um trabalho por detrás disso tudo, sobre anemia falciforme. Temos que respeitar às vezes quando a pessoa em si, ou a jovem ou a criança,
manifesta o não querer participar diretamente das câmeras, mas que tem feito um contributo para que outras mães tenham coragem e trabalhem em conjunto com os filhos, com os próprios que têm sofrido com anemia falciforme. Só eles poderão contar bem aquilo que elas sofrem ou aquilo que elas sabem. Sobre a coloração dos olhos, a coloração da cor amarela deve-se ao facto dos glóbulos vermelhos se distribuírem com maior facilidade devido ao bilirubina, pigmentos sanguíneos de cor amarela. Não sei, eu não sou uma especialista para poder explicar bem sobre isso. Só tendo uma conversa diretamente com o especialista, aí sim poderei então perceber sobre a coloração dos olhos amarelos, Em relação, e aqui também temos as dúvidas em relação à cura. A anemia falciforme é uma doença hereditária que já vem do histórico familiar. Não há cura. O que se ouve por ali, os prós e contras, há prós e contras há prós e contras em relação aos médicos, há prós e contras. Uns têm um parecer diferente, outros têm outros pareceres, por isso, mas o que eu saiba é que a anemia falciforme ainda não tem cura, e não tem cura. A anemia falciforme não tem cura, mas que tendo a medicação diariamente é um passo a dar, diante da melhoria diária dessas crianças. O que nós temos feito, o que nos tem aconselhado é a continuação da medicação destas crianças diariamente, sem falhar, sem pular algumas também, porque dentro deste processo de tratamento existem outras variantes. Essa é a forma de eu poder comunicar ou de eu poder falar que existem outras variantes. Quando eu digo existem outras variantes, no processo da toma dessa medicação, tem outras adicionais. Adicionais significa que para além da anemia falciforme, tem manifestado outras doenças dentro disto tudo. E é dali então onde nós temos que prestar bem atenção, temos que fazer com que essas crianças não pulem o momento da medicação, que é uma forma de fazer então com que controlem as crises, porque essas crianças sem a medicação, essas crianças já se tornam debilitados, os ossos, o organismo também se torna debilitado.
O que nós temos visto e acompanhado diante de outros países mais desenvolvidos que não têm o direito à saúde, o direito à saúde gratuita para aquelas pessoas que vivem em outros países mais desenvolvidos e que têm um seguro de vida. Há outros processos que têm vindo a se desenvolver, que é o transplante de medula. Mas aqui em Portugal pouco se fala sobre isso. Pouco se fala sobre isso. E diante desse processo, há um silêncio total, porque apenas eu vivo a experiência de Portugal. Em Portugal tem uma maneira dos pais ou das crianças terem esse acompanhamento e não tenho experiência de outros países, tenho apenas a experiência da Angola para cá. É a única coisa que eu tenho aqui para partilhar com vocês. E eu venho fazer com vocês aqui é uma forma, venham cá fazer uma troca de experiências apenas daquilo que eu vivo e daquilo que eu tenho feito. Porque isto eu tenho que partilhar com outras pessoas, não posso guardar para mim mesma. Não, eu tenho que fazer com que outras pessoas saibam como salvar os seus filhos, saibam como cuidar dos seus filhos, saibam o que podem fazer em relação à anemia falciforme. A anemia falciforme tem sido esquecido, principalmente no nosso país, que é Angola. A anemia falciforme, as crianças que sofrem de anemia falciforme não são acompanhadas, diante dos hospitais. Muitos pais têm sofrido com essa com os seus filhos calados, não sabem o que fazer, não sabem como adquirir, ou não têm condição de como adquirir medicamentos para os seus filhos. E é isso que eu tenho aqui a partilhar com vocês. Já existem alguns desenvolvimentos em relação à anemia falciforme. Por acaso tive uma surpresa em termos da mudança da medicação de uma das crianças aqui, porque tem uma determinada idade em que a medicação vai mudando, mas que houve aqui uma mudança repentina, em que já se encontra também nas farmácias. Isso existe nas farmácias hospitalares, cá em Portugal. Já é permitido com que um bebê ou uma criança de 3 anos tome a hidroxireia. Mas o que eu estou aqui a dizer sobre a hidroxireia para a criança ou para o bebê é diferente aos gramas da hidroxireia de um adulto.
Sheila, traga-me lá aquele modelo da hidroxireia. A hidroxireia de um adulto é diferente. A hidroxireia do Enzo, a hidroxireia de um adulto é diferente a uma hidroxireia de um bebê. É que ela até se deu o trabalho de ir buscar. Isso aqui. Eles até já participam um bocadito nessa senda da experiência sobre a hidroxireia. Temos aqui, não sei se conseguem ver, temos aqui a hidroxireia de uma criança. Olha, ele vai fazendo a comparação da hidroxireia da irmã mais velha e a hidroxireia dela. Temos aqui a hidroxireia de uma criança já crescida, que os gramas são diferentes. E temos aqui a hidroxireia de um bebê. Temos aqui a hidroxireia de um bebê. Temos aqui a hidroxireia de um bebê. Toda essa medicação quando começou a ser administrada, tinha um custo por caixa, custava mais ou menos 90 euros. 90 euros sem os despachos do Estado. Sem o despacho do Estado, custava 90 euros. E depois foi mudando. Depois dos despachos, quem fornece é o hospital. Apenas é fornecido este medicamento no hospital onde a criança é acompanhada. Onde a criança é acompanhada. Não se vende em qualquer farmácia, como nós temos visto ali em Angola. Há programas que existem jovens que estão a oferecer hidroxireia. Meus irmãos, desconfiem quando aparecem algumas pessoas que vão facilitando ou que vão aparecendo ali com hidroxireias sem consultarem os especialistas ou os médicos que têm seguido essas crianças. Essa hidroxireia que é para os mais pequenitos, foi introduzido mesmo quando eles vão sendo administrados os Folicil e a amoxicilina, que é o xarope para essas crianças, nunca foi também aconselhado a não deixar nem de tomar, mesmo já administrar, mesmo estando já a tomar essa hidroxireia, continua a tomar o Folicil e a amoxicilina sem parar.
porque isto faz-se diariamente. Isso faz-se diariamente. E aqui depende do peso. Aqui a hidroxireia para a jovem ou a criança mais crescida depende do peso da criança e também depende de quanto a criança poderá tomar, porque isso depende do peso em si da criança. Por isso é que nós temos que ter muito cuidado em relação às tomas de medicação ou às tomas da medicação dessas crianças. Não podemos falhar, não podemos acrescentar, apenas temos que fazer aquilo que o médico manda. Não podemos fazer da nossa maneira. E o Alô, Alô, Luísa está aqui é para mostrar, trocar experiência com outras mães, sem tabu e sem preconceito. Nós, as mães, temos que saber partilhar, não com qualquer pessoa, mas podemos sim fazer das nossas experiências uma partilha, para que nós possamos aprender com outras mães que já estão dentro dessa caminhada durante anos, porque é desta forma que eu vou estar aqui a procurar fazer das minhas experiências a tua descoberta. O Alô, Alô, Luísa hoje está no ar, sim, tarde, sim, mas vou ter que escolher as melhores horas para poder então estar aqui a fazer esse tipo de experiência com vocês. E eu quero deixar aqui também algumas chamadas de atenção a alguns pais, quando tiverem nessa situação de aperto, ou quando os vossos filhos, ou se porventura descobrirem que os vossos filhos se encontram nessa condição, ou nasceu com anemia falciforme, ou foi descoberto depois, não se assustem, procurem saber mais sobre esta doença, procurem saber mais o que devem fazer, procurem saber mais em relação à aderência da medicação, porque isto é o mais importante. A medicação faz com que essas crianças tenham uma vida normal, como qualquer um. Essas crianças precisam ter uma direção, essas crianças precisam que os pais tenham com que os pais não estejam assustados consoante ao problema, porque isto é um problema que nós podemos ainda dar uma volta ou procurar solução quanto mais cedo melhor. Não espera com que a doença se agrave, porque muitos pais esperam que a doença se agrave. Não sei se é por falta de conhecimento, ou por distraimento, ou por desleixo, porque tem se visto ali alguns pais que são desleixados mesmo quando têm filhos com patologias diferentes. Quando eu falo sobre patologias, várias patologias diferentes que às vezes as famílias escondem-se. Nós não podemos esconder. Temos algumas, podemos até ter alguns retraimentos, mas também podemos fazer com que outras crianças
sejam salvas, então, diante desta doença, que é a anemia falciforme. Anemia falciforme sem tabu, sem preconceito. Anemia falciforme, todos esses têm o direito à saúde. Todos eles têm o direito ao acesso à saúde gratuita. Quando falo de saúde gratuita, falo em Angola, é isso que nós procuramos então trazer de baixo para cima, para ser debatido, quando eu digo tem que ser debatido diante da sociedade, porque esta é uma doença que aflige muitas famílias. Essa é uma doença que tem levado à morte a muitas crianças. Quando eu digo levar à morte a muitas crianças, porque muitos pais não fazem a mínima ideia da doença da criança ou do filho. Porque por vezes até nos nossos hospitais angolanos, às vezes levamos as crianças, entram por uma situação, mas que lhes são ditas ou são detectadas outras doenças que não tem nada a ver com aquilo que a criança tem. Temos que fazer com que com que a anemia falciforme seja levado ao debate, porque é importante que os especialistas angolanos debatam sobre isso, que aprendam mais sobre a anemia falciforme diante de outros especialistas, que haja também congressos com outros médicos de fora, para que tenham mais conhecimento como agir, como cuidar dessas crianças, porque a forma em que nós temos visto algumas crianças com anemia falciforme em Angola é triste, porque muitos deles não conseguem ter uma medicação. Muitos deles ou muitas famílias não conseguem comprar pelo menos uma caixa não, porque uma lâmina, porque Sheila, mostra aí o Felicil, porque principalmente quando nos receitam o Felicil, por exemplo, o Felicil cá vende-se em caixa de 60 comprimidos. Em Angola tem feito vendas por lâminas, que isto é errado. Isto é errado. Mas as vendas têm sido muito caras. As vendas em lâminas têm sido muito caras. Aqui nós conseguimos mais ou menos através das farmácias, quando eu digo já que o Felicil é também temos o despacho do Felicil diante das farmácias já públicas fora do hospital. Quando eu digo pública, fora dos hospitais, mas com o despacho do Estado. Fora, mas já com o despacho do Estado. É que muitos pais, existem muitos pais que têm dúvida, que ainda duvidam que esta medicação não tem despacho do Estado. Muitos pais que vivem cá em Portugal não fazem a mínima ideia
em relação à medicação dos seus filhos com anemia falciforme, que esta medicação tem um despacho que faz com que os pais, com a receita que é passada diretamente do médico, já vem com um despacho, e com essa receita nós chegamos às farmácias públicas, que é o Folicil, o Beneron e outras medicações. Chegamos fora das farmácias e viemos fazer então o levantamento da medicação. Isto estou a dizer em relação ao Folicil. O Folicil faz o levantamento fora do hospital, nas farmácias públicas. Em qualquer farmácia nós entregamos as receitas, então é dali onde nós levantamos a medicação. Mas que a hidroxireia não se levanta em qualquer uma farmácia. Essa hidroxireia tem que ser levantada apenas nas farmácias hospitalares. É tanto quanto a hidroxireia dos mais crescidos. Dos mais crescidos também tem que ser levantado diante de uma farmácia hospitalar. E nós aqui já com essa experiência temos que fazer com que os nossos irmãos também em Angola saibam e lutem para que a medicação dos vossos filhos seja gratuita, para que eles sejam acompanhados gratuitamente, para que eles sejam atendidos, essas crianças sejam atendidas com máximo rigor, máximo respeito, máxima rapidez, que essas crianças não podem ficar muito tempo. Quando essas crianças entram em crises, não podem ficar nas filas. Essas crianças têm que ser atendidas imediatamente. Aqui em Portugal existe uma linha de atendimento. Quando se percebem que a criança já tem ou é acompanhada no hospital com uma patologia crônica, essa criança imediatamente é posto uma fita que condiz com o grau então do problema de saúde. E essas crianças não esperam muito então nas filas dos hospitais. É tanto quanto que quando tem as suas crises a partir de casa, tem um processo a fazer, chamar os bombeiros a partir de casa, então e é transportada essa criança diretamente para o hospital. É desta maneira que eu venho aqui tentar. Eu estou a falar um bocadito assim lento, porque eu estou a falar para pessoas de vários países, que é Angola, Cabo Verde, São Tomé, Guiné-Bissau e outros países por aí, Guiné-Conakry, por aí, porque são países de origens africanas, são países africanos. E essa doença assola o continente africano. Por isso é que eu vou tentando falar assim um bocadito para que as pessoas que vão assistindo ou vão partilhando ou vão visualizando este vídeo percebam que nós temos que lutar por um direito, nós temos que lutar pela saúde dos nossos, fazer com que essas crianças que sofrem desta patologia sejam atendidas com máximo respeito, com máxima urgência, que essas crianças não podem esperar, não podem estar numa fila à espera que sejam atendidas consoante
ao público que eles encontram. Não, essas crianças têm que ter o acesso direto para que sejam salvas a tempo e hora. A anemia falciforme é uma doença que tem que ser informada diante da população. É isso que o que me faz fazer esse vídeo, é fazer com que outras mães tenham coragem, tenham atitude, não se fechem em copa, que outras mães, não só as mães, mas também os pais, porque muitos deles, quando descobrem que o filho está com essa patologia, ou a outra patologia mais grave, outros pais se descartam dos seus próprios filhos e acham que não tem nada a ver em relação a essas crianças, mas tem. O que eu tenho a dizer aqui é que cada ser humano carrega uma célula. Células essas, se nós prestarmos atenção, ou se nós procurarmos tentar saber o histórico familiar, ali vamos encontrar então a linha dessas hereditariedades ou dessas doenças hereditárias que têm acompanhado a nossa vida, tanto quanto dos nossos ancestrais, como tanto quanto as nossas. Porque nós estamos fora, não temos o hábito de pesquisar ou de tentar então descobrir algumas situações em que com que os nossos ancestrais que os nossos ancestrais tiveram. Por isso é que nós temos que estar conscientes daquilo dos problemas todos que nós carregamos, porque isso já vem de trás. Não é contagiosa. Vamos ser bem claro aqui, essa doença, anemia falciforme, não é contagiosa, não tem nada a ver com contágio. Essa doença é hereditária e essa doença também não tem nada a ver, com a transmissão, seja lá de que coisa for, não tem nada a ver. Temos que estar conscientes daquilo que nós defendemos ou daquilo que nós transmitimos para outras pessoas. Anemia falciforme não tem nada a ver com contágio, não tem nada a ver com a transmissão, seja lá de que coisa for, não tem nada a ver, não tem ligações com hepatite C, não tem nada a ver com outras doenças, tem a ver com os nossos históricos familiares, que são a hereditariedade. E não tem, por isso, no meio de tudo isto, nós ainda somos brindados como o grupo sanguíneo mais universal de todos os seres humanos. É o mais engraçado, nós conseguimos salvar mais vidas, nós conseguimos salvar pessoas sendo o grupo O negativo, sendo o grupo O positivo. Então nós somos os grupos tão especial, universal. E quando nós aqui dissemos que quem são os portadores da anemia falciforme, apenas são as pessoas do O positivo ou negativo, não. Há situações em que só os especialistas devem dizer, porque
ou com o não se pode fazer junção, ou com o não se pode fazer junção, por isso é que tem esse boom, não é? Chamamos o boom de nós, como somos os portadores, não somos doentes, somos os portadores das crianças com anemia falciforme, mas que eles poderão ter uma vida normal, eles poderão ter longos anos de vida, mas também é assim, nós temos que deixar deste mito de dizer que essas crianças apenas vivem dos 8 aos 15 anos. Não. Mentira isso, que essas crianças têm muito para viver. Quando essas crianças são acompanhadas, depois na fase adulta, na fase jovem, na fase adulta, essas crianças poderão chegar até aos 60, 70, 80, se for bem acompanhado, se essas crianças seguirem à risca todo esse processo. O que nós temos que fazer aqui é fazer com que as nossas crianças, já com essa patologia, não caiam ao erro de beber bebidas alcoólicas, não podem fumar, não podem fazer outras coisas que poderão no futuro destruir então o processo de acompanhamento dos especialistas. O que nós temos que fazer é procurar fazer com que os nossos filhos sigam à risca o processo do tratamento. Nada de bebidas, nada de bebidas alcoólicas, nada de bebidas com gás. A alimentação tem que ser saudável. A alimentação não pode ser à base de, como dizem atualmente, comidas plásticas, plástico exageradamente gordurosas, não é, de rua. Não podem essas crianças. Podem abrir uma exceção diante da situação, para que não haja saudade ou para que não haja alguns choques. Podemos abrir uma exceção, uma vez que calha, uma vez que os pais que têm que comandar esse processo. Não devem deixar com que vossos filhos tomem conta das suas decisões, porque eles têm a capacidade de tentarem mais ou menos fazer com que ele seja o mandatário então da família, mas tem que se portar, tem que se fazer com que essas crianças tenham uma vida regrada, Não podemos sair fora da linha consoante a este problema. É desta maneira aqui que o Alô Luísa entrou, e vou procurar passar a fazer o Alô Luísa mais cedo, quando eu digo mais cedo, 19h20, e que espero que vocês ali que vão vendo este meu direto, tirem proveito, façam deste pequeno meu gesto um proveito que vos possa tirar algumas dúvidas também aqui sobre elas. É aquilo que eu venho dizer aqui, não sou uma especialista, sou apenas uma mãe que vive a mesma situação em que vive já há anos com este problema, que é a anemia falciforme.
anemia falciforme, digo anemia falciforme em família, sem tabus e sem preconceito. Temos que deixar de ter preconceito em relação a essas crianças, não só crianças com anemia falciforme, mas também crianças deficientes, crianças com cancro, crianças deficientes físico, crianças deficientes cerebrais, crianças deficientes acamados também, porque há acamados, há crianças com deficiências graves que infelizmente é neste mundo que nós vivemos. Uns têm vantagens, outros não têm, e vamos fazer então com que a anemia falciforme seja falado, debater com relação a esta situação. O Alô Alô Luísa é e será sempre uma fonte de troca de experiência, e que o Alô Alô Luísa não vai ficar por aqui, trará sempre algo para que as pessoas aproveitem então sobre as dúvidas que vos têm feito confusão nas vossas cabeças. Eu estaria aqui a falar muito mais sobre as minhas experiências, mas visitem o Alô Alô Luísa, visitem deixem mensagem, visitem o Alô Alô Luísa, deixem as vossas experiências, deixem os vossos prós e contras, deixem as vossas dúvidas. O Alô Alô Luísa será também uma página para poder publicar a história de outras pessoas, para poder partilhar o pedido de apoio de outras pessoas, e eu estarei aqui para poder então fazer com que patrocinar as publicações ou o pedido de alguns apoios que vão chegando através da minha página, para que os outros também saibam e possam contribuir então para essa ajuda chegar até aos destinatários. Os destinatários que eu venho cá dizer são fora de Portugal, são pessoas da minha pátria, terra-mãe, então, que é Angola. Por isso eu vou estar direcionada a contribuir ou a tentar ajudar essas pessoas em relação às nossas crianças com anemia falciforme, e não só. O círculo não está fechado só apenas para as crianças com anemia falciforme, vai abranger outras crianças também com outras patologias. Espero que vocês estejam bem e que vocês tenham um bom proveito. Um bem-aja para todos vocês. O Alô Alô Luísa está no ar e vai acabar então desta maneira. Aqui o proprietário do Alô Alô Luísa espreita, mas eu não posso ainda, mas ele está com tanta vontade de passar a fazer o tal Alô Alô Luísa, não sei o que ele vai falar, mas espero que vocês aproveitem um bocadinho deste trecho que acabei de fazer aqui no Alô Alô Luísa. Bem-aja para todos.